dias. Eu até falei pra Marcela, eu tava com medo, porque eu não tava sofrendo, não tava chorando, não tava sentindo aquela dor insuportável. E eu ficava assim, gente, como isso é possível? Como é transformador, é libertador, gente. O que a Marcela faz é um trabalho, assim, incrível. Ela muda você de dentro pra fora. Você se torna uma mulher completamente diferente. A força que você conquista é uma coisa, assim, surreal. Viva um relacionamento saudável em 8 semanas. Oi, 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 eu sou Marcela Quieco, psicóloga, gestalterapeuta e coach de relacionamento. E eu ajudo você, mulher, a viver um relacionamento saudável, mesmo que você se sinta hoje completamente perdida e sem saber o que fazer. Sabe por quê? Porque um relacionamento saudável, ele começa por você. Se a sua relação hoje com seu namorado não vai nada bem, pode ter certeza que isso é reflexo de alguma coisa que você está vivendo, de algum problema que você está tendo com você mesma. E é por isso que eu tô aqui, para te ajudar a alcançar esse relacionamento saudável que você tanto merece. E nessa série de aulas, você vai descobrir como que é possível, com algumas atitudes corretas, você alcançar mudanças incríveis na sua vida amorosa e até no seu relacionamento atual, pois você vai aprender exatamente como se tornar, de uma vez por todas, de dentro para fora, uma mulher que sabe e conquista o que quer e o que merece ter. E olha, mais de 1.500 mulheres se cadastraram para essa maratona de aulas. E todas elas estão interessadas em transformar a sua vida e ter um relacionamento saudável. E você é uma delas. Porque você sabe que no fundo, você merece se sentir respeitada, amada e principalmente valorizada no seu relacionamento. E bom, essa é a segunda aula onde você vai descobrir que a origem para o seu problema e também a solução está na sua própria história. E você vai ter a possibilidade de começar a curar essa ferida através de todo o conteúdo que eu vou trazer aqui, inclusive de um exercício vivencial que eu vou te guiar na aula de hoje. Além disso, eu vou te disponibilizar um teste. Um teste que você vai ter o diagnóstico da sua forma de amar. E por que isso é importante? Porque depois de entender exatamente como você ama, qual é a sua forma de se relacionar, eu vou te mostrar o que você precisa fazer, qual que é o próximo passo no seu caso para ter um relacionamento saudável. E olha, se você não viu a aula passada, volta lá e assiste, porque lá eu expliquei, através da minha história, algumas características de um relacionamento abusivo que muitas mulheres nem sabem e nem percebem que vivem, porque tudo começa de uma forma muito sutil. E eu expliquei exatamente como que eu cheguei no fundo do poço e quais estratégias que eu usei para sair dele, por mais difícil que fosse naquela época alcançar o relacionamento que eu tanto sonhava, um relacionamento saudável. Então, se você conhece alguém, alguma amiga que vive se queixando do namorado, do relacionamento, que fica constantemente chateada, sem saber o que fazer para melhorar a situação, pega o link dessa aula e manda para ela. Você pode ajudá-la. Agora, você vai ver histórias de quem também passou por relacionamentos conturbados, desgastantes e abusivos. E como é que elas estão agora? Como que tá o relacionamento com elas mesmas? Dá só uma olhada. Desde aquelas autodescobertas que eu fiz com você, como eu te disse, graças a você, estou vivendo uma fase muito plena, assim, muito feliz com tudo que eu tenho conquistado, muito tranquila, sem nenhuma carência. Às vezes basta uma carênciazinha, mas no outro dia eu já estou boa. Estou numa fase muito boa, assim. Descobri isso, estou me sentindo assim, não preciso de ninguém. Eu quero alguém na minha vida. E quando a gente está assim, a gente está empoderada, né? Estou cada dia melhor. E assim, hoje eu sei que eu sou uma mulher de valor, hoje eu sei que eu sou uma mulher forte e que eu mereço muito mais do que eu vivia. Essa coisa de, tu tem que ter amor próprio, amor próprio. Como é que tem esse amor próprio? Onde que vende? Eu não sabia nem como achar esse amor próprio. E eu não sei nem te dizer como eu achei. Foi assistindo os vídeos e as aulas da Marcela lá, a gente encontra. Pode ter certeza disso. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes. O que vale pra gente é a gente descobrir o melhor que a gente pode ser de nós mesmas.
E olha, eu preciso te dizer que, apesar de toda dor que é muito mais comum do que você pensa a gente encontrar por aí mulheres que amam errado, que por mais bem resolvidas que pareçam ser, elas se sentem desrespeitadas, têm uma baixa autoestima e são dependentes emocionais do namorado, que repetem padrões inconscientes sem perceber. Isso ocorre porque, de certa forma, elas aprenderam que esse era o jeito certo. Pois, quando a gente é adulta, vivências da infância são reativadas na gente de forma inconsciente. Para você ter uma ideia, desde a fase da gestação, você já vai percebendo tudo o que acontece no mundo de forma afetiva e emocional. Existe em todas nós um registro memorial inconsciente que a qualquer momento da sua vida, da nossa vida, pode ser reativado, revivido. Por exemplo, quando você é pequenininha e seus pais brigam, você sente ansiedade, você sente medo, às vezes um pavor, um pânico. Tudo o que você quer é que eles se entendam, que eles fiquem unidos. Criança nenhuma gosta de ver os pais se desentendendo. Por isso, é muito forte o sentimento de angústia vivido por você quando pequenininha, em meio à briga dos seus pais. E isso, mesmo que você nem saiba, pode durar e se prolongar por toda a sua vida. Portanto, eu quero te dizer que a real origem dos seus problemas amorosos, ela não está no seu namorado, ela não está no seu ex, não são os homens que são complicados, não é o amor que é difícil e, na verdade, o problema não está nem em você mesma. Ou seja, não está em você, nem nele e nem no relacionamento. Pela misericórdia, Marcela, aonde que está o problema? Me ajuda porque eu quero resolver isso. Como diz Bert Hellinger, que é o pai da constelação familiar, ele fala assim: sempre quando existem dificuldades na vida a dois, a solução não começa exatamente no homem e na mulher. Começa com os pais. E prova disso foi o que eu mesma vivi. Eu era uma criança sorridente, alegre, me dava super bem com os meus pais. A gente tem essa imagem de família feliz, de comercial de margarina, mas a realidade é que não foi tão assim. Você tá vendo essas fotos e deve imaginar que tudo foi dessa forma. Eu sempre fui feliz, risonha, só que por trás desse sorriso tinha uma criança que sofria, tinha dor, e uma criança sofrendo por não conseguir mudar a realidade que vivia. E ela tentava como podia. Pai, te amo muito, mas eu acho que você briga e xinga muito a mamãe. E eu não gosto disso. Por isso que eu falo, gente, para de brigar. Mas você nem liga e continua brigando com ela. Eu sei que os casais brigam, mas você briga demais. Pai, eu queria que você parasse com isso. Se você gostar de mim, você para. Se não, pai, te adoro. Um beijo da sua filha Marcela. Era frequente meus pais se criticarem, brigarem por qualquer motivo. E o jeito que eu tentava ajudar, qual que era? Ouvindo a minha mãe reclamar do meu pai e vice-versa, ouvindo meu pai também reclamar da minha mãe. Guardava tudo pra mim e tratava bem os dois. Afinal, era tudo que eu podia fazer. Era uma sinuca de bico angustiante. Só que nunca faltou amor, apesar de tudo. Eu amava demais meus pais. Eu sabia que eles também se amavam. E, aliás, eu fui muito grudada com meu pai sempre. Só que eu passei a minha infância inteira me perguntando: Senhor, por que é que eles não param de brigar? Ou, já que não vão parar, por que não se separam? E antes de eu encontrar a resposta, quando eu tinha 13 anos, duas coisas aconteceram. Nessa época, a minha irmã mais velha tinha 16 anos e ela já falava sobre os cursos que ela estava pensando em fazer. Ela estava em dúvida entre administração e psicologia. E foi então que eu descobri o que era psicologia, que entendia a cabeça das pessoas, que poderia ajudar as pessoas a se transformarem, e eu decidi, desde os meus 13 aninhos, que eu faria isso. Afinal, se encaixava perfeitamente com o que eu queria. Sabe o que era? Entender meus pais, ajudar meus pais. E nessa mesma época, quando eu tinha 13 anos, o meu pai descobriu que estava com câncer.
E ele e a minha mãe tentaram até, de certa forma, esconder da gente, proteger a gente. Porque eu entendo que no fundo eles acreditavam que teria uma solução, que aquilo tudo ia passar. Só que num total de 3 anos, eles ficaram muito mais em São Paulo para o tratamento do meu pai e eu e minha irmã sendo cuidadas pela minha tia lá em Porto Velho, na nossa cidade. E foi a época mais difícil da minha vida. E depois de 3 anos, em janeiro de 2008, quando eu estava no último ano do ensino médio, eu vivi a maior dor da minha vida. Meu pai não resistiu. Depois de lutar 3 anos contra essa doença, ele faleceu. E nesse ano, sinceramente, eu tinha motivo para desistir de tudo. Para não ir adiante com o meu sonho, que era transformar as pessoas, que era ajudar minha mãe, os meus pais a serem mais felizes. Ainda com 17 anos, sem pensar que fosse possível, eu passei na Federal para psicologia, nesse pior ano da minha vida. E era o sonho do meu pai ter me visto passar numa Federal, ter conquistado uma vaga na Universidade Federal. Eu lembro que quando eu olhava o resultado na internet, que eu tinha sido aprovada, que eu não acreditava, eu só pensava nele. Eu só pensava no sorriso e na alegria que ele ia estar dando e que ele ia estar tendo nesse momento quando soubesse que a filha dele tinha sido aprovada. Esse acontecimento com meu pai foi a grande força para eu entender que enquanto houvesse tempo para mim, eu ia fazer pelo mundo, pelas pessoas e por quem eu amava o que estava ao meu alcance. E ao longo de 5 anos, cursando a faculdade, eu tive 2 relacionamentos abusivos. Como eu falei na aula 1, como tudo isso começou sutilmente e como foi se tornando grave e até que ponto chegou, o que precisou acontecer para eu perceber que de fato tudo precisava mudar. O ano de 2013, depois de 5 anos de faculdade, era o ano em que eu me formava, foi o ano em que eu consegui terminar o meu relacionamento abusivo, foi o ano em que eu comecei a trabalhar na Defensoria Pública, ou seja, foi um ano revolucionário na minha vida. E teve uma coisa que foi determinante e que aconteceu também nesse ano, que foi a peça que estava faltando do meu quebra-cabeça, para eu entender tudo o que estava acontecendo comigo. Por que eu não conseguia sair daquele relacionamento complicado e nem resolver ele? Que força era essa maior que eu, que me prendia ali? E eu vou contar agora para você como que o meu sofrimento havia começado muito antes de eu nascer. Como eu falei, nesse último ano de faculdade, o meu pai já havia falecido, tinha 5 anos. E era comum eu revirar, eu remexer documentos e pastas deles com recordações de cartas que eu tinha escrito para ele, que ele tinha escrito para mim, para minha mãe, porque eu adorava reviver esses sentimentos e eu me sentia mais próxima dele. Só que numa dessas mexidas, eu achei algo muito mais profundo do que eu podia imaginar. Eu encontrei várias cartas da minha mãe que ela havia escrito para o meu pai, até mesmo antes de eu nascer, quando eles namoravam, e também depois de casados, depois de já ter tido eu e a minha irmã, cartas em que ela colocava ali coisas que nem eu imaginava. Em uma dessas cartas, inclusive, para você ter uma ideia, minha mãe narrava detalhes do dia do meu nascimento, que você não vai acreditar. Querido Marcelo, talvez por estar muito triste na fossa, me sinta com coragem de te dizer algumas coisas, naturalmente relativa a nós dois. Verdadeiramente, nosso relacionamento está acabado. Não sei precisar desde quando isso aconteceu. Acredito mesmo, ele já nasceu assim. Nós é que tentamos, sustentados em nossos sentimentos, torná-lo vivo. E com isso fomos nos enganando um ao outro. E não poderia deixar de ser, nos apegamos mais e mais. E embora tudo isso seja verdade, pelo menos para mim foi bom, uma experiência incrível, porém jamais revivida. Voltamos, tocamos a vida e eu engravidei da Marcela. Gravidez conturbada, risco de má formação do feto, aquela confusão. No dia do parto, eu preocupada com o parto em si, você com qual camisa ia colocar? Mais palavras de ofensas, acusações. Saí chorando para a maternidade.
Graças a Deus, tudo correu bem. Nasceu o bebê inteligente e maravilhoso que é a Marcela. Mais uma vez sobrevivemos aos tormentos da relação. E eu tive certeza aí de duas coisas. A primeira, que eu estava repetindo um padrão. E eu me sentia muito como a minha mãe se sentia em relação ao meu pai. E eu precisava mudar a minha vida ali, ou eu estaria destinada a viver um relacionamento complicado para sempre, assim como foi o dos meus pais até ele falecer. E a segunda coisa que eu percebi, e a mais dolorosa, foi que eu não tinha o relacionamento deles como um exemplo. Mesmo amando muito os dois, eu me permiti não concordar com tudo isso. E isso foi muito dolorido. Só que ao mesmo tempo, libertador. Porque nessa mesma época, eu estava vivendo a minha versão adulta, sofrendo por amor. Só que já conseguindo colocar um ponto final nesse sofrimento. E eu decidi naquele momento que eu merecia mais e que dependia de mim alcançar isso. Para você ter uma ideia, o que eu mais odiava ou temia do meu namorado, que eram os ciúmes, as mudanças de humor repentina, o jeito um pouco explosivo muitas vezes, era exatamente o que eu via nas cartas da minha mãe falando para o meu pai. Assim como eu fui entendendo que era exatamente o que eu lembrava também dos momentos mais difíceis, em que eu ficava mais angustiada entre o meu pai e minha mãe, em alguma discussão e desentendimento que eles tinham. Olha que interessante! Era como se aquela carta que eu escrevi quando criança, tentando mudar meu pai, tentando fazer ele enxergar as coisas, eu estava vivendo aquilo na minha vida adulta, tentando mudar naquele momento o meu namorado. Então a criança cresceu e a vontade de mudar o outro através do seu amor cresceu junto com ela, cresceu junto comigo. Eu estava claramente repetindo padrões familiares. É comum na área da psicologia dizerem que a gente busca a figura do pai no nosso companheiro. Só que eu descobri algo que vai além disso. Mesmo que o meu namorado fosse muito parecido com meu pai em alguns aspectos, eu entendi que mais do que a figura, nós buscamos reviver sentimentos comuns da infância, sentimentos que a gente já viveu na infância, mesmo que sejam ruins, como abandono, insegurança, ansiedade, medo, pavor. Eu me dei conta disso, eu revivia isso. A cada nova briga que a gente tinha, desentendimento, conflito e tudo. E esse meu namoro me fez reviver isso, sentimentos de abandono, uma repetição de padrão familiar que até então a Marcela não havia se dado conta, porque tudo isso também era muito inconsciente. E na aula 1 eu também falei que eu tinha muitos registros inconscientes. O que é isso? Resumidamente, é uma ideia fixa que você tem sobre você ou sobre o outro, a partir do que você viveu. Por exemplo, se seus pais queriam ter um menino e nasceu você uma menina, você pode concluir que eu não sou bem-vinda, eu atrapalho, eu não tenho valor. Ou se, por exemplo, eles não davam a atenção que você merecia, que você queria, você pode entender, eu não tenho importância. Ou então, se eles te comparavam muito com a sua irmã, você pode concluir que você não é competente. Eu não sou suficiente, nada que eu faço tá bom. Ou se sua mãe era daquelas resolve tudo, independente, autossuficiente, que te ensinou a não depender de homem pra nada, pode ter te feito concluir que eu não posso contar com os homens. Os homens não são confiáveis. E isso tudo influencia diretamente hoje a sua vida, o seu relacionamento. E é isso que pode estar travando sua vida amorosa. A boa notícia é que você pode mudar isso quando você quiser. Um outro ponto que afeta diretamente hoje, que pode estar contribuindo para você estar nessa aí, sem conseguir sair desse sofrimento, dessa relação montanha-russa, é a sua autopercepção. Quando a gente é criança, dependendo da realidade que a gente viveu lá, mais frequente em casa, você pode ter tido a sua autopercepção anulada. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está lá com 5 aninhos e vê seu pai e sua mãe um gritando com o outro. E aí você fala assim, mamãe, a senhora tá brava com o papai?
E aí ela fala assim, não tô brava não. E aí você fala assim, mamãe, mas eu vi a senhora gritando com ele. Ela falou, eu não gritei com ele. E se você continuar, eu vou ficar brava e vou gritar com você. Aí a menininha fica assim, nossa, tá, né? Sem raciocinar muito, mas a criança entende o quê? O que eu percebi talvez não seja isso mesmo, talvez realmente é a mamãe que tá certa, porque ao invés de achar que a mãe tá mentindo ou que o que ela percebeu que não é o certo, é melhor a criança entender que o que eu percebi não é daquela forma. E aí ela tem a autopercepção anulada. Se situações, por exemplo, vão acontecendo frequentemente como essas, a criança vai entendendo que aquilo é normal, que aquilo ali é o corriqueiro, ela vai aprendendo a conviver muito mais com aquilo, com as brigas, com o conflito, às vezes com a ausência, às vezes com o sumiço dos pais, do que com a coisa boa, do que com o que é saudável. Então, essa autopercepção, quando essa criança cresce, que no caso essa criança pode ser você começa a se envolver com um cara e não consegue perceber isso, você não consegue identificar o que é ruim, porque você confunde o ruim com o bom, que foi o que aconteceu comigo. Aquilo de ruim que eu vivia, na verdade, para mim era normal, era o que eu conhecia, era ali que eu sabia funcionar. Então, a autopercepção pode estar contribuindo muito também para a sua relação hoje estar caminhando para o fracasso. Mas tudo isso pode mudar. E para te confirmar ainda mais o que eu estou falando, eu quero te dizer que com longos anos de estudo, a psicóloga Norwood, ela identificou que quanto mais difícil é terminar ou mudar um relacionamento, mais ligado aos conflitos da nossa infância ele tá. E desistir dele seria como desistir de nós mesmas. Ou seja, se eu não conseguir mudar meus pais quando criança, eu cresci achando que meu amor poderia mudar meu namorado. E eu não queria desistir disso, era como se fosse uma missão de vida, mesmo que sacrificante. Isso era inconsciente, a gente faz sem perceber, ou até perceber. Além disso, as mulheres que mais possuem tendência ou que com mais frequência se envolvem em relacionamentos complicados, que sofrem por amor, que lutam e parece que a relação não dá certo, essas mulheres têm em comum o fato de terem vindo de famílias desajustadas. E o que é uma família desajustada? É uma família em que de alguma forma você não teve suas necessidades afetivas satisfeitas. Vamos explicar. Pode ser em família, no relacionamento dos seus pais, se teve vício em bebidas, em drogas, ou até em trabalho, brigas constantes, ou então que um não gostava ou não aceitava a família do outro. Isso pode caracterizar uma família desajustada, ou até aquele casal que é muito mais amigo, que está junto por causa dos filhos e não porque se amam e querem estar ali. Muitas traições também caracterizam um tipo de família desajustada. Às vezes os pais trabalhavam muito e ficavam ausentes porque não conseguiam estar em dois lugares ao mesmo tempo. Às vezes sua mãe foi muito depressiva e por isso não conseguia dispor de afeto, dar afeto, atenção, carinho para você, para os seus irmãos. Então uma família desajustada, resumidamente, é aquela família que não conseguiu encher o seu tanque do amor desde criança, seja por qual motivo for. Às vezes os motivos são mais explícitos, escancarados, do tipo, todo mundo sabe que seu pai bebe, todo mundo sabe que tem traição, todo mundo sabe que tem problema com droga, todo mundo sabe que brigam muito, mas também pode ser sutil, pode ser implícito, do tipo, seus pais ficam muito tempo sem se falar, não brigam na frente de vocês, mas ficam sem se falar, ou competem muito entre si, quem que ganha mais, quem que é melhor, quem que faz melhor, ou ficam simplesmente ausentes, trabalhando muito para prover, né, dar sustento para vocês, mas isso também pode caracterizar uma família desajustada, tá? Então, é interessante você entender que mulheres que vivenciam relacionamentos conturbados geralmente vieram de famílias desajustadas. E talvez você aí, olhando para minha história, tudo que eu te contei até aqui, você deve pensar assim, nossa, meu Deus, Marcela, mas como que sua mãe aguentou tudo isso? Como que você aguentou tudo isso?
Isso aí não é pra mim, isso é muito, não é o meu caso. E aí eu quero te dizer que o que eu chamo hoje de privilégio pra mim, que foi a minha história, meus 2 relacionamentos abusivos, a defensoria pública, a carta que eu li da minha mãe, tudo extremamente doloroso, que me fez despertar pro que eu precisava resolver. E o que tá na sua vida se repetindo, te chamando para despertar? É um medo? É uma insegurança? É um sentimento de que você não é capaz? São as brigas constantes que vocês têm? São as várias vezes que ele te pede desculpa, você perdoa, volta, mas tudo volta a ser como antes? É o termina e volta que vocês vivem? Termina para resolver um problema, não consegue ficar longe e volta com ele? É o seu sentimento de desespero por pensar em ficar sozinha? Presta atenção, o que está se repetindo na sua vida está te mostrando que é preciso resolver. O seu trabalho, você não vai conseguir ter cabeça muitas vezes para montar uma apresentação, para fazer uma reunião. Na sua faculdade, você não vai ter cabeça para estudar para a prova, para preparar seu TCC, para apresentar um trabalho, ou então para preparar alguma festa para sua família surpresa. Você está triste, você está desmotivada, você está infeliz. Isso afeta em tudo na sua vida, em tudo. Então comece a perceber o preço que você tem pago por simplesmente não olhar para o que precisa ser resolvido. O preço que a gente paga é alto e cada vez que a situação se repete, parece que ela vem mais forte, mais dolorosa, mas porque ela tá te mostrando que você precisa resolver. E tá nas suas mãos resolver isso. Eu tô aqui para te ajudar. É por isso e para isso que eu tô fazendo tudo isso por você, para te ajudar a resolver de uma vez por todas esse problema que você tá vivendo, esse emaranhamento que você parece que tá rodando em círculos e não sai do lugar. Chegou a hora. E talvez com você não esteja tão claro assim, eu sei. Não é só onde tem brigas que tem desajuste, que tem problema. Às vezes seus pais ou quem te criou, eles não brigavam, mas eram ausentes, não eram afetuosos, ou usavam muitas palavras cruéis com você, te criticando, te xingando, ou exigindo muito de você, ou simplesmente eles não tinham amor próprio. Você já parou para se perguntar: se os meus pais tivessem tido amor próprio, eu teria sido mais feliz? Se eles tivessem cuidado mais de si, vivido relações mais saudáveis, será que você não teria sido mais feliz? Então tá agora nas suas mãos também essa oportunidade de escolher viver uma relação saudável, um relacionamento saudável com você mesma e consequentemente com o seu namorado ou com o seu futuro namorado. E eu só quero que você olhe para trás e reconheça de fato a origem do seu problema. Olhe para a sua vida com um novo olhar. Aí você pode dizer assim para mim: Marcela, quer dizer então que os meus pais ou quem me criou são os culpados por tudo isso que eu vivo? Não! Por mais que você seja fortemente influenciada por essas questões familiares, a cura começa quando você simplesmente decide aceitar a sua história, os seus pais, tudo exatamente como foi. Nós sempre temos o poder de escolhas e nós não somos reféns do nosso passado. Na verdade, você precisa aprender a olhar para ele, respeitar e honrar, para assim você conseguir se libertar de tudo de negativo que você traz e seguir a sua vida muito mais livre para viver um relacionamento saudável. Acredite, quando você faz as pazes com o seu passado, com a sua história, a sua vida amorosa flui como um rio. O que foi fundamental para a minha transformação foi entender que eu tinha a liberdade de amar do meu próprio jeito, que eu não precisava repetir as coisas que eu havia aprendido com os meus pais. E mesmo que eu tenha sofrido para perceber isso, a hora chega. Inclusive, quando eu terminei o meu relacionamento abusivo, a minha relação com minha mãe melhorou muito. Porque antes eu me estressava com ela facilmente, eu me irritava. E quando eu me libertei desse jeito de ser meu, meio crítico também, arrogante, irônico, teimosa, eu me despersonalizei daquilo que eu não gostava dela. Então aquilo que nela me incomodava estava falando de mim.
E quando eu mudei isso em mim, a minha relação com ela melhorou. Olha que interessante. E eu quero te dizer que no final dessa aula, daqui a pouquinho, eu vou fazer com você um exercício de transformação, que vai trabalhar focado em curar, começar a curar essas suas feridas, esses seus registros inconscientes, esses padrões negativos que você traz da sua família. E como eu falei na aula passada, a forma como você ama tem um para quê. Quando amar significa sofrer, lutar, tentar, na verdade, provavelmente você está amando para resolver agora adulta uma ferida sua da infância, de criança. Mesmo que seja com muito sofrimento, você está fazendo tudo isso para se sentir amada, para reconhecer o seu próprio valor. Por isso que eu disse que entender o para quê começa a trazer sentido para os comportamentos que você teve até hoje. E aí você entende que tudo isso que você tem feito não está trazendo o resultado que você gostaria. Então chegou a hora de mudar. E você vai fazer um exercício que vai te ajudar a ter consciência e te ajudar a fazer as pazes com o seu passado e escolher que caminho seguir de um jeito diferente. Você vai conseguir começar a mudar aquilo que está ao seu alcance. A solução acontece quando você escolhe conscientemente não repetir os mesmos erros. Quando você percebe que é digna de ser amada sendo exatamente quem você é. Quando você entende que o amor é bom, tranquilo, leve, te traz paz, segurança, diferente desses altos e baixos que você vive, dessa montanha russa, desse termina e volta e dessa adrenalina que você chama de amor. E não é. Por exemplo, nessa época que a gente está vivendo, nessa pandemia, muitas pessoas, todo mundo foi obrigado a ficar isolado, distante. E muitos casais de namorados, não aguentaram a esse momento. Muitas pessoas terminaram o relacionamento. Por quê? Por brigas, ciúmes, desconfianças, por não saber lidar com a distância, por se sentir inseguro, por ficar, já que ficou distante, ficou refletindo se é aquilo mesmo que eu quero pra mim. Ou seja, uma relação que estava por um fio com a pandemia, com o isolamento, acabou. Mas na verdade, esse isolamento só coloca uma lupa naquilo que já existe, faz você perceber melhor aquilo que já existia. Então o problema não foi a pandemia, o problema era a relação que já estava por um fio. Já outros casais de namorados, a convivência ficou mais próxima, foram morar juntos, foram dormir juntos todos os dias e intensificaram as brigas porque foram percebendo na prática algumas diferenças, algumas coisas que não toleram. Por exemplo, fui ficar na casa do meu namorado e ele tem saído bastante com os amigos, não tem me dado atenção, só joga videogame, só quer saber de beber. Muitos casais entraram em crise por esse motivo também. Ou seja, por estar muito distante ou muito próximo, de alguma forma a pandemia está mostrando aquilo que já existia. E eu sei que você que está namorando sente muitas vezes que não consegue viver sem ele, longe dele. Só que tudo isso é apenas um sintoma do problema. Na verdade, o seu problema maior não é esse medo de perder ele, de viver longe dele. O seu problema é o medo de ficar sozinha, é o medo de ser abandonada. Por isso que com todo esse meu conteúdo, com essa semana de aulas e com esse exercício que eu vou fazer com você já, você começa a curar essa ferida que existe em você e se libertar disso, independente do outro, independente do que vai ser desse relacionamento. A solução está em você. E nunca é cedo ou tarde para ter um relacionamento saudável. Você pode começar essa jornada junto comigo a partir de agora. Clica aqui embaixo para você acessar esse teste, onde você, respondendo aquelas perguntas, você vai diagnosticar a sua forma de amar. E são questões exclusivas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, nenhuma conversa com amiga, com outro profissional, em nenhum site de relacionamento, porque fui eu que criei esse teste, baseado em tudo que eu aprendi, em tudo que eu estudei e tudo que eu vivi.
E você não tem ideia de como que as perguntas, as questões desse teste influenciam na sua vida hoje. Mas você vai passar a ter essa noção a partir de agora, a partir do final dessa aula. E a sua resposta é totalmente anônima. Ela vai ser encaminhada para o seu e-mail e na próxima aula, na sexta-feira, na aula 3, eu vou te dar o resultado desse teste, que vai ser o raio-x da sua forma de amar. E a partir disso, você vai ter condições de começar a mudança que você tanto precisa na sua vida. E eu sei que muitas mulheres se perguntam, mas será que eu ainda vou ser feliz com alguém? Será que alguém ainda vai me querer? Será que alguém nesse mundo quer alguma coisa séria? Porque parece que ninguém quer coisa séria com ninguém. Será que eu já não passei do tempo? E eu sei que quando se passa dos 30, bate aquele desespero. Mesmo que você finja que não, que tá tudo bem, no fundo você pode sentir isso. Então agora você vai ver um relato, um dos mais importantes para mim, porque é o depoimento da minha mãe, onde ela conta a transformação que ela teve na vida dela, no relacionamento dela, depois de 11 anos viúva, com 62 anos de idade. Dá só uma olhada no que ela tem para te dizer. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Socorro, a mãe da Marcela Quieco, minha filha linda. E foi através dela que eu estou num novo relacionamento sério, mas eu era radicalmente contra um novo relacionamento, radicalmente. Acho que o que eu tinha que ter vivido, já tinha vivido no primeiro relacionamento e tal. Mas assim, a gente não pode ficar fechado para o amor, né? Se você não foi feliz num relacionamento, não quer dizer que no outro você não vai ser. Você já aprendeu com os erros e assim, nem todos são iguais, as pessoas são diferentes. Existem pessoas boas em toda parte e é importante que a gente realmente não se feche para os relacionamentos. E ela me inscreveu, morava em Belo Horizonte, me inscreveu num site e eu conheci uma pessoa bacana que ele queria viver um grande casar e viver um grande amor. Eu digo, mas quem que não quer isso? Eu quero viver isso. E aí nós estamos vivendo e assim, agora em maio vai fazer dia 30, faz um ano que a gente começou a namorar. O nosso pacto seria de a gente casar já agora depois de um ano. Muito bom, mudei radicalmente meu pensamento, que eu acho que o ser humano não nasceu para ficar só. E você não pode modelar todos os relacionamentos por um que você teve que não deu certo. E a gente não pode realmente ficar só pensando, porque já sofri muito com aquele lá e daquele lá você tirar o retrato de todos os homens. Não é assim. A gente encontra gente boa, sim, é muito bom estar com alguém, não estar sozinho. É muito bom. É isso aí. Então não existe cedo ou tarde, existe o agora, existe o seu momento. E muita gente tá me perguntando se eu atendo online, se eu faço consulta, se pode marcar hora comigo, se eu faço mentoria. E o fato é que eu possuo uma solução completa para você alcançar o tão sonhado relacionamento saudável. E essa solução se chama Método Rios. A partir do momento que você aprende a se relacionar com você mesma, a ter amor próprio, a fazer as pazes com o seu passado, você com certeza alcança um relacionamento saudável e permite então que a sua vida amorosa possa fluir como um rio. O que está acontecendo nessa maratona de aulas, por exemplo, é uma pequena amostra do que existe no Método Rios. Mais pra frente, você vai saber mais sobre o Método Rios, sobre essa solução. Agora presta atenção, na próxima aula, você vai ver o resultado do teste, onde você vai ter o diagnóstico de como você está conduzindo o seu relacionamento hoje. Depois, eu vou te apresentar os 4 passos que você precisa dar para então alcançar um relacionamento saudável, mesmo que você se sinta hoje completamente perdida e sem saber o que fazer. Deixe as suas dúvidas, os seus comentários no final dessa página. Quando acabar a aula, rola lá para baixo
e deixa a sua dúvida ali, porque eu vou ter o prazer de responder o máximo possível. E se eu não conseguir responder todas as dúvidas, eu vou fazer uma live especial só para isso. Então fica tranquila. E agora vamos fazer barulho na internet. Tira um print dessa tela, posta nas redes sociais e mostra que você está comprometida com a sua mudança. E eu estou comprometida com o seu resultado. E olha, enquanto você está aguardando a aula 3, a próxima aula, não fica parada não, de braços cruzados. Vai nas minhas redes sociais, no meu YouTube, no meu Facebook, no meu Instagram e consome todo o conteúdo lá. Que lá tem muita coisa, muitas dicas que já vão te ajudar. Como ter amor próprio, como fazer ele te valorizar, como se sentir respeitada e amada por ele. Além disso, também tem um Telegram, que ele é parecido com o WhatsApp, onde eu mando diariamente áudio, mensagem, conteúdo para te preparar para a próxima aula. E mais de 450 mulheres já entraram nesse Telegram da Semana do Relacionamento Saudável. E se você ainda não entrou, acessa o Telegram pelo link que está nessa página. Afinal, melhorar o seu relacionamento e a sua vida amorosa é como varrer o chão. Se você varrer uma vez, ele não vai ficar limpo para sempre. Todos os dias a poeira volta e todos os dias a gente precisa varrer. Então, diariamente, se ajuda a se ajudar. Consome conteúdo, consome dicas gratuitas que vão te fazer diariamente varrer essa poeira e manter a sua vida amorosa limpa e fluida. Até hoje, nos momentos em que eu me vejo assim fraquejar, recair, eu vou lá, pego meu caderninho de anotações, leio tudo e assim, aquilo ali me traz uma consciência que é inexplicável e me conforta. E agora chegou a hora tão esperada. Eu vou com você, vou te guiar para fazer um exercício, o exercício de libertação com seus pais, com o seu passado, com a sua história. Bom, vim para esse lugar aqui mais aconchegante para poder te proporcionar um exercício com uma qualidade melhor, para eu poder me sentir mais próxima de você aí e te guiar. E eu te peço que confie em mim. Se você estiver em casa, vá para um lugar aconchegante, de preferência fique sozinha, coloque fone de ouvido, tenha privacidade. Porque esse exercício ele pode te despertar sentimentos, emoções, pode te fazer relembrar de alguma coisa que para você é emocionante e tá tudo bem, tá tudo certo. Confia em mim que eu vou te guiar da melhor forma possível. E agora eu te convido a fechar seus olhos suavemente e respirar. Você puxa o ar pelo nariz e solta pelo nariz. E você faz isso lentamente e profundamente. Mais uma vez. Enche o seu pulmão de ar, segura um pouco o ar e solta. Faz mais uma vez e solta. E vai sentindo que o seu corpo vai desacelerando. Que a sua mente vai se limpando. E você nesse exercício vai se permitir fazer as pazes com o seu passado, com a sua família, com a sua própria história. Isso vai te proporcionar e fazer com que a sua vida amorosa hoje, o seu relacionamento possa fluir como um rio. E de olhos fechados, eu quero que você visualize a imagem do seu pai e da sua mãe. E se por algum motivo, talvez você tenha sido adotada, não tem problema. Se você não conhece seus pais biológicos, visualize a imagem dos seus pais adotivos. Se você foi criada pela sua avó, porque
quem quer que seja, visualize essa pessoa que te criou. Fecha seus olhos, mantém eles fechados e olha bem para os seus pais. Como eles são? Exatamente da forma que eles são, assim como você, ser humano. Assim como você, eles foram criança um dia. Eles também foram muito influenciados pela família deles, pelos pais deles e por tudo que aconteceu. Então olha para ele, para o seu pai, para sua mãe e enxerga por trás deles os pais deles, seus avós. Visualize, use o recurso da sua imaginação e veja na sua mente essa imagem clara dos seus avós por trás dos seus pais, dos seus bisavós por trás dos seus avós e assim por diante. São infinitas gerações e você vai perceber aí que a vida flui entre essas gerações até chegar em você. Da forma mais pura que ela pode vir. Ninguém pode acrescentar nada do que veio até você e nem retirar. Simplesmente enxergar e aceitar. E nesse gesto de receber a vida e de passar a vida adiante, que os seus pais tiveram, eles receberam a vida própria deles e passaram ela adiante através de você. Nesse gesto, ninguém pode tirar e colocar nada. E você olhando agora profundamente para os seus pais, enxergando a essência deles, quem eles realmente são e entendendo que eles fazem parte de algo maior, você vai dizer para eles mentalmente, olhar no fundo dos olhos deles: obrigada. Eu tomo a vida exatamente como ela chega até mim, através de vocês. Eu tomo a minha própria vida com tudo que ela vem. E eu vou fazer algo da minha vida em homenagem a vocês. A minha vida não pode e não vai ser em vão. Vocês são os pais certos para mim. E eu sou a filha certa para vocês. E se você é adotada, você pode dizer ainda: obrigada por terem cuidado de mim. Obrigada por terem me escolhido. Eu também escolhi vocês. E eu aceito a minha vida assim como ela é, assim como meus pais biológicos fizeram. Eu aceito os motivos pelos quais eles fizeram o que fizeram. E eu entendo que hoje isso é o melhor para mim. E você vai olhar para os seus pais e vai pensar agora
no que você aprendeu ser amor com eles. Às vezes você aprendeu com eles que amor é cobrar, é controlar, é ser estressado, agressivo, explosivo, ciumento, inseguro. O que quer que seja, às vezes você aprendeu que amor é ficar distante, é não dar carinho, afeto, porque seus pais simplesmente agiram de acordo com aquilo que eles trouxeram dos pais, dos avós, dos bisavós e infinitas gerações. E agora você vai olhar para o seu pai e para sua mãe e repetir a seguinte frase. Faça isso mentalmente. Pai, mãe, eu respeito o jeito de amar de vocês. E agora eu entendo que eu não preciso nem fazer igual, nem ao contrário, mas eu escolho amar do meu próprio jeito. Eu escolho ser feliz em homenagem a vocês. Eu deixo de aceitar a infelicidade por amor a vocês. E nesse momento, com esse exercício, você possibilita sua vida fluir. Você faz as pazes com o seu passado, com a sua história. Você honra e aceita receber tudo exatamente como foi. E você escolhe fazer diferente. E ainda conectada aos seus pais, você se imagina dando um abraço profundo neles, de gratidão, de amor e de reconciliação. E então você se vê virando de costas para eles e olhando para frente. Seus pais atrás de você, você de costas para ele. Eles te abençoam e você pode então seguir sua vida livre para amar do seu próprio jeito, para viver um amor tranquilo, um amor sereno, um amor seguro. E agora você faz uma respiração profunda, solta o ar. Com amorosidade, dá um leve sorriso com os lábios. Você permite que o seu rosto possa sorrir sem que nenhum dente precise aparecer. É um sorriso de gratidão, de libertação e de amor. E lentamente você vai abrindo seus olhos, voltando para cá, se conectando comigo. E você pode estar emocionada, se sentir tocada, pode ter tido alguma dificuldade para fazer o exercício, e eu sugiro que você assista novamente a aula e faça no melhor momento. E parabéns por ter se permitido e por ter chegado até aqui. Gratidão por me permitir fazer parte dessa sua jornada de transformação. E eu te vejo com o maior prazer na próxima aula, na aula 3, em que eu vou te dar o resultado do seu teste
em que eu vou te ensinar os 4 passos para você de fato alcançar um relacionamento saudável. Fica em paz, eu te encontro na próxima aula.